Momento do Discipulado. Mesmo estando preparado, o discípulo se considera sempre dependente. Por mais que eu me desenvolva espiritualmente, eu nunca vou chegar a ser autossuficiente. Vou sempre depender de Deus e dos homens. Deus quer que entendamos isso. Nenhum irmão, nenhum cristão vai ser super espiritual a ponto de não precisar mais dos outros. Deus quer que nos capacitemos. A unção de Deus não dispensa a nossa capacitação humana. Por mais revelações que você tenha de Deus, você vai continuar precisando ler a Bíblia. Você vai precisar continuar a ler a Bíblia. Por mais revelação que você tenha, Deus não vai revelar tudo para você que está na Bíblia, a ponto de você não precisar mais da Bíblia. Nós precisamos nos preparar. E em todas as áreas, quando você vai fazer uma obra, qualquer que seja a obra que você esteja fazendo, você vai precisar de uma supervisão, um controle de qualidade, alguém que observe, dê palpite, analise, verifique. Sempre vai precisar do controle de qualidade, ou o controle da qualidade. Sempre a gente vai precisar. Nunca vamos ser autossuficientes. Na vida espiritual, Deus quer que você se prepare com conhecimento da Bíblia, a experiência, mas você precisa de submissão. Nenhum cristão vai chegar ao ponto de não precisar ser supervisionado por ninguém. Ele se sente o tal. Infelizmente, existe muito disso no meio cristão, não só no Brasil, no mundo todo. Apóstolos e bispos e missionários e pessoas que são os tais. Eles são a autoridade máxima na igreja, não precisam de ninguém sobre eles. Cuidado. Fuja correndo de um ambiente desses, uma Babilônia dessas, onde tem um super-homem lá na frente, lá em cima, um super-apóstolo. O apóstolo Paulo denunciou aqueles super-apóstolos de Corinto por causa da atitude deles. E eles acabavam desprezando Paulo, eles não precisavam mais de Paulo, eles eram os tais. Mas no decorrer da Bíblia nós encontramos isso muito. No Antigo Testamento, reis que reinavam sobre um pequeno pedaço de terra tinham que ser humildes e buscar uma certa comunhão, um compartilhamento com os outros reis em volta, inclusive para resistir aos maiores ataques que viessem. Mas muitos deles se sentiam autossuficientes. No livro de Obadias, por exemplo, Deus denuncia os edomitas, aquele povo irmão de Jacó, que foi para o outro lado ali do Mar Morto, e por causa daquelas montanhas pedreiras, eles se instalaram lá no alto das pedreiras, cavaram cidades dentro das rochas e por causa disso se sentiam muito ensoberbecidos, porque eles nunca seriam atacados e vencidos. E Deus denunciou essa soberba, inclusive determinou o juízo sobre eles, um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Malaquias, capítulo 1, os edomitas aparecem em várias profecias da Bíblia sem futuro qualquer bom. Eles seriam destruídos, eliminados e acabados por causa da soberba. Muitos impérios se levantaram e acabaram por completo. O grande reino de Salomão, que foi tão grande, hoje praticamente não se tem lembrança nenhuma mais dele. E assim em muitos outros impérios do mundo, onde a soberba dominou. Por exemplo, na Babilônia, quando
O rei Nabucodonosor se exaltou, eu sou o grande, esse é o reino, a majestade. Deus disse, você vai comer capim, até aprender quem é que domina sobre os reinos e os impérios dos homens. Muitas experiências dessas estão na Bíblia, e nós temos o rei Asa, por exemplo, que aprendeu a depender de Deus. Ele assumiu o reino com muita humildade e foi convocando o povo para buscar o Senhor e se preparar espiritualmente. Mas ele se preparou humanamente também, materialmente, formou um exército poderosíssimo. Mas, lá pelas tantas, o rei Asa verificou que ele não era tudo assim. E quando veio o Egito, a Bíblia diz que era o Zerá, o etíope, mas era o império do Egito. Zerá, o etíope, era o general, comandante, com 1 milhão de soldados, e atacaram o Josafá. Ele tinha condições humanas de formar um grande exército e lutar, mas ele preferiu depender de Deus, e o Senhor lhe deu mais uma grande vitória, mas não deixou depois de enviar o profeta Oded, que o exortou, era o Azarias, filho do Oded, o exortou a permanecer humilde para que o Senhor estivesse com ele. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Essa é a orientação. No Novo Testamento nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios, eu com todo o meu conhecimento decidi abrir mão de tudo isso e considerar como esterco para alcançar o conhecimento superior de Cristo. E entre vós eu decidi não saber nada a não ser Cristo crucificado. Não me baseei na minha sabedoria, que eu deixei de lado, mas eu falei de Jesus. Isto é o que a gente precisa aprender. O discípulo tem que aprender que, por mais que ele saiba, nunca vai ser suficiente. Sempre vai depender do seu líder e principalmente de Deus. Há pregadores que pregam por si sós. Eles acham que falam tão bem, que pregam tão bonito, que nem precisam de Deus. E vão pregar. Alguns não chegam a dizer isso, que não precisam de Deus, mas eles agem assim. Eles não oram, não buscam de Deus, eles creem que eles têm o que dizer. Alguns até decoram e repetem o que eles dizem sempre, porque eles são os tais que sabem falar bonito, aqueles assuntos, empolgar os ouvintes. Eles não precisam do Espírito Santo. Muito triste isto. E a exortação precisa ficar desde o início da vida cristã. Meu irmão, você vai ser provado. Por mais que você seja obediente, vai ser provado. Vai haver algum momento em que você vai escorregar. Deus vai puxar o tapete debaixo de você para você cair, porque você precisa ser humilde. Você nunca ficará só na vitória, só nos altos da terra. Nunca você estará só vencendo. Em algum momento você vai levar uma surra, vai fraquejar, vai cair, para você aprender que tem que ser dependente. E em qualquer experiência que você tiver, você nunca sozinho vai resolver tudo. Você vai depender de Deus e vai depender do seu líder. Quando a gente vai evangelizar alguém, eu acho isso muito interessante. Existem pessoas que são tão experientes, que são capazes, que sabem o que dizer quando vão evangelizar. Eles evangelizam e falam muito, preste atenção. No final, eles não oram, acham que nem precisa orar. O que eles falaram é suficiente para a pessoa se converter. Tá aí, eu falei, é a verdade, o que eu disse para você, você se converta. A pessoa não tem a humildade de orar depois. Meu irmão, você quer orar comigo? E a gente ora, Senhor, eu falei, mas é o Senhor quem convence, quem toca o coração, desperta. Preste atenção, muitos crentes evangelizam e não oram depois da palavra que dão. Isso é confiar em si. Nós sempre vamos precisar de Deus.
Sempre vamos precisar de uma supervisão. Quando você se acha o tal ou a tal e faz e acontece, e fala e trabalha muito para o Senhor, se sente muito bem, ainda assim você precisa dar relatório ao seu líder, à sua líder, para pedir uma avaliação, procurar saber como está, procurar olhar para os irmãos à sua volta para saber se estão recebendo, se estão em paz com você. Você precisa ser avaliado, ser avaliada. Por mais capaz que você seja, inclusive dentro da Bíblia, vai precisar de supervisão. A maioria das pessoas que pregam, depois, pregadores, pastores, quando pregam, terminam a mensagem, eles se sentem muito bem. Eles não têm a humildade de chegar para um outro irmão, pastor, meu irmão, está tudo bem, você concorda, é isso mesmo, Deus falou, você tem alguma coisa a me dizer sobre a mensagem? Não, eles se sentem hostis, pregaram, está pregado, eles são os mensageiros de Deus, não têm a humildade de pedir uma avaliação. Todos nós precisamos ser humildes e depender de irmãos e principalmente de Deus. Quando você vai evangelizar, fala qualquer coisa com uma pessoa, pede a ela para orar e entregue a sua palavra a Deus. Quando você vai viajar, não confie em você na direção, ore a Deus pedindo que abençoe a viagem. Você é um obreiro trabalhador, constrói casas e vai começar, você sabe tudo que faz. Meu irmão, seja humilde, ore a Deus pedindo direção sobre aquela obra. E assim por diante, em qualquer coisa que você for fazer, peça a Deus direção. Quando vai cantar, a pessoa que canta bonito costuma se ensoberbecer, se achar a tal, ela é a mais, e ela vai cantar bonito. Antes, ore a Deus, entregue a Deus no seu coração, consagra a Deus aquele louvor e peça a Ele que o Espírito Santo use aquele louvor para tocar corações. No meio, você pode engasgar, ter um problema aí e tropeçar no meio da música, vai ficar feio, ou canta bonito e não tem resultado nenhum, que é o que muito acontece. Não há nenhum resultado espiritual daquilo, porque você cantou para você. É como o fariseu que orou dele para ele mesmo. Cantores e louvadores estão aí cantando bonito para eles mesmos, ou para as câmeras na frente, para a gravação. Eles não estão buscando resultados espirituais, não querem ser dependentes de Deus. Eles já são tão maravilhosos que não precisam de Deus. Vá pensando nisso. Isso precisa ser ensinado desde o início da vida cristã. Precisa ser ensinado desde o início da vida cristã. Ensina ao discípulo. Por mais preparado que ele esteja, vai depender de Deus para fazer milagres. Por mais preparado que ele esteja, precisa da avaliação do seu líder. Ninguém vai viver sem avaliação. Vai se distorcer, distrair e sair da rota com muita facilidade. Precisa de supervisão. Nenhum é super-homem, ninguém é uma super-mulher que não precise mais da supervisão aqui na Terra e da supervisão de Deus. Entenda isso, a dependência não só de Deus, mas do seu líder, da sua líder, de alguém aqui na Terra para avaliar. Você precisa de ser dependente.